Fala galera, tudo bem? Estamos aqui, eu sou o professor Sérgio do Colégio Curso Planck, trabalho na área de humanas aqui com o pessoal e vim aqui comentar com vocês a prova da FUVEST 2020, lembrando que a gente está usando aí a versão V da prova, tudo bem? Primeiro um comentário geral sobre a prova que vocês fizeram, uma prova bastante justa, uma novidade que facilitou inclusive a resolução da questão 90, a prova da FUVEST veio colorida esse ano. E mantendo a linha da FUVEST, onde nós temos aí uma separação muito clara das disciplinas, então a gente começava a entender onde de fato começava geografia. Diferente das outras estaduais que tem aí uma linha mais interdisciplinar, a FUVEST trouxe aí uma divisão clássica das disciplinas. Quanto à prova de geografia, nós temos aí a questão 80 tratando sobre climatologia, a formação de frentes na cidade de São Paulo, mas especificamente falando de frente fria e os impactos dessa frente fria. Uma questão de cartografia que alguns questionam como uma crítica ao terraplanismo, mas não caía nesse assunto, falava sobre momentos astronômicos devido à esfericidade da Terra e a sua implicação dentro de zonas climáticas. E aí lembrar de solstícios e equinócios, distribuição desigual da radiação ao longo da superfície terrestre. Geografia da saúde, uma questão clássica da FUVEST, cobrando as regiões do estado de São Paulo, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Oeste Paulista ou Pontal do Paranapanema, região de Campinas, trazendo aí uma interdisciplinaridade, talvez com biologia, falando do surto de febre amarela urbana, que atinge alguns macacos. Depois a gente cai para a questão 83, onde falamos sobre questão ambiental, clássica questão sobre desertificação. Não as causas da desertificação, mas as medidas para mitificar ou diminuir o impacto da desertificação. Geografia agrária, questão de estrutura fundiária, que é uma questão bastante clássica também, opondo o número de estabelecimentos de agricultura familiar e agricultura comercial com a produção agrícola desses estabelecimentos. Lembrando que a agricultura familiar é aquela que abastece o mercado interno no Brasil. Já o latifúndio, ou a grande propriedade, a agricultura comercial, focado na exportação de commodities, ok? Bom, a questão 85, geografia geral, tratando de redes e comunicação, sobre o fluxo de dados na internet e de telefonemas, sobre a centralidade da informação nos Estados Unidos da América. E aí uma questão bastante interessante que eu queria trabalhar com vocês aqui, que por mais que a gente fale de meios de comunicação e materiais, é necessário a materialização de servidores, provedores de internet, e isso acaba sendo uma forma de controle geopolítico. Perfeito? Mais uma sobre climatologia, e aí eu queria complementar aqui, porque vai falar de ciclones tropicais, assim como caiu na Unicamp, e mais focado nos impactos humanos. No caso, Moçambique e o furacão Idai, no começo do ano. Tudo bem? A falta de estrutura, houve uma questão muito semelhante um tempo atrás sobre terremotos, então a falta de estruturas gerando aí a consequência direta sobre uma maior ou menor tragédia. Então o impacto humano desses eventos naturais. Uma questão sobre urbanização, a questão de número 87, tratando a parte de conceitos, no caso a segregação socioespacial, e o processo de gentrificação em Barcelona devido ao acréscimo das atividades turísticas e a dificuldade que o cidadão de Barcelona tem em alcançar a tal moradia. Lembrando que quando a gente fala de moradia urbana, a gente está falando de um direito básico. Então, o direito ao ser humano, à moradia é garantido, inclusive pela própria Organização das Nações Unidas. A questão de número 88, falando sobre a postura brasileira no cenário internacional, ou a atual postura brasileira, focado aí especificamente na questão Israelo-Palestina. Vou deixar essa questão aqui, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. Uma questão clássica da FUVEST, trabalhando os problemas urbanos, mais especificamente a ocupação de encostas,
os impactos ambientais e até mesmo sociais, associando a geomorfologia, questão de deslocamento de massas, ou seja, deslizamento em encostas. Não pedir a consequência humana, mas a causa deste desmoronamento. Uma questão de nível muito tranquilo aí, que é a formação vegetal de montanhas, cita novamente Humboldt, como apareceu no Enem, mas os estudos de Humboldt no Equador. E conforme nós subimos ou aumentamos a altitude, a vegetação vai ter o mesmo comportamento da latitude. Como estamos em área equatorial, florestas tropicais, florestas temperadas e assim sucessivamente até gelo e neve eterno. Uma questão bem tranquila. Separei aqui a questão de número 88 para a gente trabalhar, porque a questão falava sobre o reconhecimento brasileiro junto à ONU da permanência de Israel nas colinas de Golã, pertencentes à Síria. E aí o que a gente tem que lembrar, e eu vou até escrever algumas coisinhas aqui para vocês, ó. O Brasil sempre adotou uma postura de equidade, ou seja, tratamento igual entre israelenses e palestinos. Não significa equilíbrio. E a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil busca uma certa autonomia internacional. Aquela questão que vocês fizeram aí sobre o G4 e a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Então, o Brasil nunca tomou uma postura nem favorável a Israel, nem favorável aos palestinos, sempre fazendo ali o meio-campo. Essa postura de autonomia internacional, a reforma do Conselho de Segurança da ONU, perpassa os governos Fernando Henrique e o governo do PT, ou seja, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, e o atual governo muda essa postura da geopolítica externa brasileira, adotando aí uma defesa aos interesses israelenses, com uma proposta de mudança da capital para Jerusalém. A embaixada brasileira sairia de Tel Aviv e iria para Jerusalém. Essa proposta é abandonada, abre-se um escritório, ou a possibilidade de um escritório especial em Jerusalém. E o mais importante, lembrar que a gente acompanha hoje, tá? Então, atualmente, nós estamos seguindo a cartilha norte-americana, ou seja, atualmente há um alinhamento aos interesses dos Estados Unidos da América, que também muda principalmente com o governo Trump. Então, o governo Trump se mostra claramente favorável ao Estado de Israel. E vale a pena a gente lembrar também que ao longo desse 2019, algumas leis foram aprovadas em Israel que garantem Jerusalém como exemplo ao território israelense. As colinas de Golã, a discussão na ONU, então, promove um alinhamento brasileiro aos Estados Unidos e um distanciamento em relação aos outros membros do Conselho de Segurança da ONU e até mesmo em relação aos países árabes, ok? Uma prova, então, aí que vocês, alunos do curso e do colégio, estavam muito bem preparados. Esperamos aqui que o resultado venha do esforço de vocês e aquele forte abraço rumo às segundas fases.